Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar redondinho para você aí no rádio, onde quer que você esteja, em casa, no carro, filmando. Mano Paulo, como sempre, vai postar depois no YouTube. Você pode depois acompanhar esse programa ao vivo, sentir um pouquinho aqui o clima da gravação da Rádio Mundial, junto comigo e junto com eles, ocultos aqui no momento, mas você terá condições de ver tanto o áudio como também o vídeo. É muito interessante. Você que quiser se conectar comigo, ver onde eu posto algumas reflexões, onde eu divulgo e compartilho esses vídeos, eu estou ali no Facebook, você pode me procurar ali, está Newton Schultz. Schultz escreve S-C-H-U-T-Z, você pode me adicionar, o Evaldo não está, o Paulo está lá também. Então, para mim, ali o Facebook hoje é uma forma da gente trocar ideias juntos, a gente compartilhar dados, compartilhar conhecimentos, porque a gente precisa entender uma coisa, que sempre quando você pega um profissional, esteja onde ele estiver, passando ou proferindo um conhecimento, seja aqui na rádio, seja numa atividade, ao mesmo tempo se aprende muito quando se ensina. Porque quando você está passando um conhecimento, você tem o feedback das pessoas, você tem reflexão das ideias, você teve que pesquisar um pouco o tema. Então, na verdade, é uma troca, Dá-se a impressão que só é fornecido o conhecimento, a ideia ou a reflexão, mas, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma troca. Então, eu aprendo muito com esse trabalho aqui na Rádio Mundial, o trabalho que eu executo nas minhas atividades, nos espaços esotéricos, e também o trabalho que eu executo na minha iniciação, que é na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então tem dois caminhos que eu, Newton Schultz, trilho. Tem o caminho na Sociedade Brasileira de Eubiose, o qual eu faço a minha iniciação, o meu aprimoramento, onde eu estudo o meu mestre, o ilustre baiano, professor Henrique José de Souza, nascido em setembro de 1883 e saiu da face da Terra também em setembro de 1963, 80 anos depois, e tem o Newton Schultz, que trabalha, que faz os cursos dele, de astrologia, cabala e tarô, e ali eu tenho a minha vida profissional, onde eu tenho meus ganhos. Tá? Então se você me adicionar lá no Facebook, você vai perceber que existem essas ambas atividades colocadas ali. Então você vê qual que de repente mais te interessa, e ali você pode estar conectado junto com a gente, trocando mil ideias. Uma coisa que a gente conversa muito, inclusive eu converso muito com o Paulo, que está me filmando aqui, né? A gente coloca muitas palavras, muito termos aqui difíceis, mas a gente precisa compreender que muita gente que possa julgar, falar assim, pô, mas você está fazendo um palavreado muito difícil, etc. A gente precisa entender o seguinte, a gente vem já de muitas reencarnações, né? Que não é a reencarnação da nossa personalidade, a nossa alma que está aqui se aprimorando, é a reencarnação da nossa individualidade, do que nós chamamos da centelha espiritual, ou o nome que queira dar. Essa sim, esse ego, que é o ego divino que está dentro de nós, ele está ligado a diversas outras realidades que já se sucederam. Então aqui você pode, de repente, estar nesse momento, nesse contexto evolutivo, resgatando experiências de outras reencarnações, outros seres. Ou seja, essa sua personalidade aqui, agora, ela é única, é isso que você precisa compreender. Mas todas as suas falhas, as suas realidades, as coisas incompletas, e também as suas virtudes, os seus bem-feitos, essas realidades, elas irão transbordar depois para uma outra personalidade que virá reencarnar, que não é exatamente você, mas que está ligada a você. Então, quando a gente lança uma palavra assim, a gente não tem condições, de repente, de saber quem está ouvindo. E quando essa pessoa ouve essa palavra em sânscrito ou em qualquer outro termo, né, qualquer outra língua, né, a gente precisa compreender que talvez essa pessoa já tenha passado por essa experiência, isso toca nela e ela corre e vai atrás da informação. Então essa é a minha intenção aqui, nos 20 e poucos minutos que tenho, e a gente vai sempre passando, mesmo que de uma forma veloz, aí que você pode consultar o podcast da Rádio Mundial, que se você acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br,
você vê ali onde está escrito podcast, aí você me procurar ali, Newton Schultz, eu acho que eu sou o número 49, ali o que você pode? Você pode acessar todos os programas que eu já realizei aqui, que agora está fazendo quase um ano desse meu retorno, né? Então tá tudo aí, gente. Ou se não, você acessando ali o Facebook, é onde eu tenho a minha página, você pode acessar os programas, minhas atividades, tudo que está ali, ok? Então hoje, gente, eu vou conversar com vocês sobre o resgate de hierarquias, de seres divinos que estão diretamente associados com a nossa evolução coletiva. Como assim? A gente precisa entender que hierarquias, como você queira chamar, anjos, adeptos, grandes seres, aspectos, subaspectos, não importa a nomenclatura, ou essas grandes consciências, desde a famosa queda dos anjos aqui no contexto evolutivo, essas consciências precisaram ser resgatadas para que a nossa evolução começasse a tomar o verdadeiro rumo ao qual ela foi projetada pelas hierarquias. Então hoje eu vou associar um pouco os conhecimentos da Atlântida, ligado também às realidades do Egito. Hoje a gente vai entender um pouco aquela especialidade dessa haste evolutiva que foi o Egito. Tem 2 faraós fantásticos que resgataram hierarquias, que foi Tutmés ou Tutmoses III e também Akhenaton ou Amenófis IV. Esses 2 seres fantásticos para quem gosta um pouco da civilização egípcia, ou se você não gosta, recomendo que você pesquise sobre eles. Vou repetir: Tutmés ou Tutmoses III, que tinha como esposa Nereptite, e depois Akhenaton, posteriormente a ele. Nós tivemos Akhenaton, não diretamente posteriormente a ele, mas 2, 3 faraós após, nós tivemos Amenófis IV ou Akhenaton, junto da famosa Nefertiti, que também resgataram hierarquias. Então vamos começar a entender isso. Tudo está associado à famosa queda dos anjos, que é escrito no Sefer Enoch, ou no livro de Enoch, onde quando você pega ali as escrituras, ou tudo que o Enoch deixou de uma forma fantástica no seu livro, ele narra a famosa queda dos anjos, a mistura que houve entre seres humanos e essas hierarquias ou essas dignidades angélicas que caíram no contexto evolutivo. Se você pegar no livro de Enoch, no primeiro capítulo chamado Livro dos Vigilantes, ali ele narra, ele dá até nome de hierarquias de anjos, tal, misturando com o ser humano que estava aqui para produzir o que seria um novo ser humano. Então, quando essas hierarquias caem, isso que nós vamos entender, com essa famosa queda dos anjos, tá? O que ocorre? A humanidade ela se transforma. E com essa transformação da humanidade, quando chega na etapa evolutiva que nós chamamos da famosa Atlântida, que é exatamente essa parte do livro dos Vigilantes de Enoch, narra exatamente da formação da Atlântida, foi quando os primeiros caídos, conhecidos nos anais teosóficos e eubióticos também, da eubiose, conhecidos como Asuras, ou os filhos do hálito, eles puderam reencarnar no meio do seio humano. Então nós precisamos entender o seguinte: a queda do anjo é o seguinte: primeiro eles caem como consciência. E a consciência não tem corpo, é uma energia, é uma força que se espalha por todo o contexto evolutivo. Isso foi, na verdade, na Lemúria, que a Atlântida foi a mistura entre eles. Então o que ocorre? O ser humano ele se transforma através dessa vibração invisível para olhos físicos com a queda, e quando ocorre o aprimoramento do corpo físico humano, essas consciências desses anjos caídos, elas podem começar a reencarnar, porque elas possuem corpos que podem propiciar a veiculação da consciência delas. Então essa hierarquia antiga, chamada de Asuras, ela pode na Atlântida começar a adquirir um veículo físico, um corpo, e aí começa a mistura, que é narrada exatamente no livro dos Vigilantes de Enoch. Então o que ocorre? Eles começam a se misturar e eles criam a famosa Atlântida. E na Atlântida nós tínhamos Vimanas, Vi, quer dizer veículo, Manas, mente, veículos da mente, que hoje são conhecidos como discos voadores ou UFOs. Então na Atlântida nós tínhamos isso, que foi um produto há milhões e milhões e milhões de anos atrás, ligados à etapa Atlântida, onde esses seres angélicos começam a ter um corpo físico, e ali eles começam a criar uma civilização totalmente diferenciada. Só que nós precisamos entender
que nessa etapa da Atlântida, os anjos, ou essas misturas, eles começam a querer o quê? O escravagismo. Porque os seres humanos que ali estavam, que seriam os seres humanos inferiores a esses seres hierárquicos, passam a servi-los. Passa a existir a adoração, que hoje, depois de milhões de anos, nós temos as adorações ligadas às religiões que são formadas no contexto evolutivo. Tudo isto é um reflexo, desde essa época, onde essas dignidades planetárias, essas potestades divinas, chamadas de anjos caídos, se misturando com a humanidade, na famosa Atlântida, começam a criar no planeta Terra esse tipo de adoração, oculto a eles mesmos. Eles até chegaram a fazer misturas numa etapa de muita baixa vibração da Atlântida, a misturar ou fazer de repente uma genética diferenciada, misturando animais com seres humanos. Daí que surgem os faunos que têm a metade da cintura para cima o próprio ser humano e a da cintura para baixo tem o corpo de um animal, porque eles queriam ainda seres diferenciados para servi-los. Esse era o final da Atlântida. Então todos aqueles monumentos fantásticos criados por tecnologia angélica que existiam na face da Terra, que até hoje são descobertos, são estudados e muito pouco compreendidos. O mais famoso são as pirâmides de Gizé, no Egito. Se você olhar também, você tem em Baalbek, você tem imensas rochas ali que são de toneladas, que eles não compreendem como que isso chegou em Tiwanaku, aqui na América do Sul. Própria civilização dos Incas, todas essas civilizações pós-Atlantes, mais ligadas a essa tecnologia ainda preservada por eles, construíram até suas cidades com tudo isso. Mas nessa época, nós tínhamos exatamente cidades extremamente ciclópicas, colossais. Então tudo que as pessoas hoje desenham, colocam, criam filmes, tudo são ecos que são captados através do estado de consciência sutil que está presente naquele ser, e aí nós temos filmes como Os Senhores dos Anéis, nós temos filmes fantásticos que de repente retratam o que foi essa época, né? Que os próprios gregos na sua civilização, os gregos desenhando através da sua filosofia, os titãs, eles estão narrando exatamente essa época fantástica que com o tempo se perdeu. Então nós vamos entender que quando ocorre essa queda angélica, e quando ocorre principalmente a Atlântida, que deveria ter tomado um rumo contrário, ela acaba nas águas, nós somos por isso o Oceano Atlântico, aí a gente entende essa coisa tão óbvia, né, que o último reduto Atlântico foi ali no centro, a famosa Ilha de Poseidones, 9.564 a.C., aproximadamente 10 mil anos. Então nós vamos entender que toda esta realidade da Atlântida, que deveria redimir a consciência dos anjos caídos, fazendo um ser humano melhor, ela acaba pegando o rumo contrário, e este rumo contrário faz com que ela termine e continue o resgate dessas hierarquias. Então nós começamos a ter o quê? Nós começamos a ter um governo oculto do mundo, chamado de GOM, que é a abreviação de Governo Oculto do Mundo, aonde surge em várias civilizações. Nós temos Agartha para os orientais, nós temos a famosa Avalon do rei Arthur, nós temos Shangri-La, nós temos Shambhala, nós temos o Eldorado, ou seja, os vários nomes que as civilizações ao longo dos tempos foram dando para essa reconquista divina que foi perdida na Atlântida, que estava na face da Terra. A Atlântida tinha 7 cidades ou 7 cantões, com 3 consciências ou templos em cada uma delas. E no centro existia uma 8ª cidade, ou a parte central, que hoje é conhecida como Shambhala. Então essas realidades se interiorizam no planeta Terra, e aí nós passamos a ter o quê? O governo oculto do mundo, que através dessas 22 consciências aí, que está ligado ao mistério, dos 22 arcanos maiores, essa realidade do 22 tão processada em todas as sociedades ocultistas sérias, que sabem de repente estudar o tarô como se deve, né, como chave, as 22 letras hebraicas, enfim, várias realidades que estão associadas na verdade a esse momento que foi a queda desses anjos. E depois que surge esse governo oculto do mundo, com seus diversos nomes, eu prefiro adotar o que o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, deixou como JHS, que é Agartha, esse termo oriental. Essa realidade passa a se processar aqui na face da Terra. Então nós temos hoje na face da Terra 22 templos,
sendo que nós temos 7 templos ou 7 lugares com uma consciência trina na face da Terra, que representam a realidade ou a projeção desse próprio governo oculto do mundo. Então existe. Se nós pegarmos os 2 pontos trinos principais, que estão ligados a 2 hastes da evolução, nós temos exatamente a Índia e nós temos o Egito. Se nós pegarmos a Índia, um lugar especialíssimo que ali existe, é um eixo Srinagar-Leh. Srinagar-Leh é ladeada por 2 cidades, Simla e Gartok. Essas 2 cidades, o qual tem como epicentro Leh e Srinagar, representa onde o governo oculto do mundo, através de seres especiais ou adeptos que ali se projetam, trabalham todo lugar onde foi o início da nossa civilização, que foi exatamente ali na Índia. Se nós pegarmos o Egito representando mais a haste solar, aí que nós entramos na realidade daqueles faraós que eu falei no início do programa, Tutmoses III e Akhenaton, Amenófis IV, a realidade desses seres ali também se processam através do Cairo, que é o ponto central, o Cairo é o ponto central, ladeado por 2 consciências, Baalbek, e depois de Baalbek nós temos um deserto na Líbia. Esse deserto na Líbia nós temos a famosa confraria de Caleb. Então a confraria de Caleb no deserto líbio, junto de Baalbek na Síria, fazem de Cairo o Egito ponto central para que se manifestem todas as consciências que emanam ali ainda do Cairo como um grande posto representativo na face da Terra. Então eu citei 2 consciências de 7 que estão ligadas ao mundo inteiro. Então o que acontece? Depois que a nossa civilização, como eu falei para vocês, após o afundamento da Atlântida, ela marcha da Índia em direção ao Ocidente, hoje ela chega no seu expoente máximo, projetado nas Américas, especificamente no Brasil, surge um determinado momento do Egito que é o momento exato de início de resgate dessas consciências ligadas aos anjos caídos. Então essa consciência dos anjos caídos também em número de 22. Precisa existir 21 resgates para que uma 22ª consciência possa se manifestar aqui na face da Terra. Então nós temos, na verdade, 7 consciências angélicas ligadas ao primeiro dia da criação, que hoje a gente está no 4º, 7 consciências angélicas ligadas ao 2º dia da criação e 7 consciências angélicas ligadas ao 3º dia da criação. E elas começam a ser resgatadas, aí que é o mistério do Egito, exatamente no ano de 1514 a.C., exatamente com o faraó Tutmés III e Nefertiti. 1514. Esse ser fantástico, Tutmés III, para muitos considerado como patrono Rosa Cruz, como ele o primeiro que começou essa espécie de consciência iniciática, quebrando os elos daquela realidade do Egito, a adoração politeísta, e começando a trabalhar ocultamente para um processo novo ou uma renovação. Isso em 1514 a.C., ele, Tutmés III, junto de Nefertiti, tem 7 filhos homens. Esses 7 filhos homens que esse faraó fantástico e ser especial de hierarquia teve, ele estava ligado exatamente ao resgate de 7 anjos solares, por isso homens, 7 anjos solares que iriam iniciar esse processo do resgate das 21 consciências, ou 21 pérolas do colar do Eterno, que estavam perdidas desde a queda dos anjos caídos e do, poderíamos dizer assim, da falha da Atlântida, que deveria ter corrigido todo o rumo evolucional do planeta Terra. Nós tivemos ali então o início disso, com 7 seres fantásticos. Tutmés III, ele tinha como polaridade Hatshepsut. Essa primeira, vamos dizer assim, ou ela mesma se intitulou faraó feminino, ela era o lado contrário à evolução do próprio Tutmés III, que foi uma criança, pois ela usurpou a consciência do verdadeiro faraó e se colocou como o primeiro faraó feminino. Tutmés III, que era o filho verdadeiro do faraó, cresceu junto dela ali, era uma criança. E como ele se preocupava mais com guerras e conquistas, com o tempo
ele aparece no contexto evolutivo, ela sai do contexto evolutivo, Hatshepsut, ela tem um templo fantástico, né? Mais para o lado contrário, mas ela possui um templo fantástico ali próximo ao Vale dos Reis, se você visitar o Egito, né? Mas você precisa entender que a especialidade estava ligada exatamente a Thutmose III, e não a Hatshepsut, como é tão exaltado ali pelos historiadores egípcios, os guias, porque eles não conhecem a história oculta. Depois disso, de 1514, nós temos em 1370 a.C., 1370, o famoso Amenófis IV ou Akhenaton. Então nós já tínhamos, antes da manifestação de Amenófis IV, nós já tínhamos 7 homens nascidos representando as consciências dos 7 reis atlantes que caíram na época que a Atlântida teve toda a sua realidade encerrada através de uma providência, de uma determinação divina. Então Amenófis IV ou Akhenaton, junto da famosa Nefertiti, eles tiveram o quê? 7 filhas. E essas 7 filhas, esses 7 pedaços lunares, ou essa consciência ligada às próprias 7 rainhas atlantes, fazem com que exista o resgate do 14. Então nós tínhamos já com esses 2 faraós, 14 consciências resgatadas. Primeiro, em 1514, com Thutmose III, 7 homens. Os 7 reis Edons, ou como se chamam na eubiose, os 7 Dhyanis Agnisvatas, é a mesma coisa, ou os 7 príncipes solares. Depois nós tivemos, em 1370 a.C., com Akhenaton, ou Amenófis IV, junto de Nefertiti, 7 pedaços lunares, ou 7 princesas, ou 7 consciências que estavam ali naquele momento, representando as próprias rainhas de Edom, ou as rainhas atlantes. Então fechou o 14. Então nós vamos entender que o Egito traz toda essa especialidade. E para fechar essa linha de conhecimento para que você pesquise, Akhenaton, ele teve como oitavo filho o famoso Tutankhamon. E Tutankhamon, que deveria continuar o trabalho do seu pai, que foi muito atacado por todos os seres ali do Egito que queriam de volta o culto politeísta, que Akhenaton fazia com que nós adorássemos o Sol, mas na verdade o Sol oculto. E com isto nós tivemos o final daquele império maravilhoso, e nós tivemos o filho dele, o oitavo, que deveria seguir isso, Tutankhamon, indo novamente para o lado dos sacerdotes e fazendo todo o retorno a esse atraso de consciência que tanto seu pai combatia. Tanto é que ele, indo para o lado contrário da lei, ele falece novo, com 22 anos de idade, vejam o número. Então, toda essa parte oculta do Egito traz esse compêndio que nós devemos pesquisar com mais seriedade. E finalizando os últimos 7 pedaços, depois que nós tínhamos os 7 solares e os 7 lunares, ele só tem condições de vir para a face da Terra quando? Em 1789. Filhos de São Germano e de sua esposa, que foram os 7 Dhyanis Kumaras, que estavam presentes ali na própria Revolução Francesa, representando e fechando o contexto dessas 21 pérolas do colar do Eterno. E com isso, queridos ouvintes, nós precisamos compreender que com esses 21 pedaços, a humanidade passa a ter o seu influxo solto evolutivo. Em 1900, 111 anos após a Revolução Francesa, esse número é fantástico, 111, nós temos o nascimento de 7 anjos praticamente humanos. Então seriam os anjos já se processando no contexto evolutivo, no ano de 1900. Que isso nós vamos deixar para um próximo programa. Eu vou falar sobre eles, os Dhyanis Jivas, ou 7 seres que nasceram na face da Terra no século passado e mudaram todo o seu contexto evolutivo. Agora eu tenho para vocês um convite. Eu vou fazer junto com várias outras pessoas, a iniciação da eubiose no departamento do Sumaré e da Moca, dia 5 de março no Sumaré, aqui em São Paulo, e dia 6 de março na Moca, também aqui em São Paulo, uma na Zona Oeste, outra na Leste. O telefone do departamento do Sumaré, se você quiser ligar no dia de semana à tarde, 2667-0760. E o departamento da Moca, Zona Leste, 2021-7290. Fechando o meu programa, departamento do Sumaré, 2667-0760. E o da Moca,
2021 7290. Liguem à tarde, dia de semana. Queridos ouvintes, agradeço você que nos prestigiou esses 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo sábado.